Olá, hoje é terça-feira, 16 de fevereiro de 2021. Eu sou Felipe Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. Tribunal manda governo da Holanda suspender toque de recolher. A Alemanha planeja oferecer testes rápidos gratuitos e autotestes caseiros contra a Covid-19. Nova Zelândia critica a Austrália por retirar cidadania de suposta jihadista. Um tribunal na Holanda ordenou que o governo suspenda o toque de recolher imposto no mês passado para conter a propagação da Covid-19. O tribunal alegou que a medida restritiva carece de base legal e que o governo holandês não esclareceu por que era necessário acionar poderes de emergência no atual estágio da epidemia. O tribunal justificou a decisão por considerar que o toque de recolher viola a liberdade de movimento e de privacidade dos cidadãos, além de restringir indiretamente os direitos de liberdade de reunião e manifestação. O governo holandês apelou contra a decisão e o primeiro-ministro Mark Rutte pediu que a população siga respeitando o toque de recolher e limite ao máximo os contatos pessoais. Rutte afirmou que o toque de recolher ainda é necessário para desacelerar a propagação do coronavírus. Na semana passada, o governo holandês havia estendido o toque de recolher noturno até pelo menos 3 de março. A medida foi imposta inicialmente em meados de janeiro e provocou protestos violentos em todo o país. Trata-se do primeiro toque de recolher na Holanda desde a Segunda Guerra Mundial. A farmacêutica Janssen, que integra o grupo Johnson & Johnson, solicitou à União Europeia a aprovação de sua vacina contra a Covid-19. A Agência Europeia de Medicamentos confirmou que recebeu a solicitação nesta terça-feira para analisar a concessão de uma licença de uso condicional do imunizante na União Europeia. O órgão europeu afirmou que já estava acompanhando os dados dos estudos da Janssen desde dezembro. A agência se comprometeu a dar uma resposta até meados de março. A Agência Europeia de Medicamentos já aprovou as vacinas da Pfizer em parceria com a alemã BioNTech, da farmacêutica americana Moderna e da AstraZeneca. Por enquanto, a vacina da Janssen possui apenas a liberação para o uso emergencial em São Vicente e Granadinas, um pequeno país insular no Caribe. Um estudo divulgado no mês passado apontou que a vacina de dose única apresentou uma eficácia de 66%. O imunizante da Janssen está sendo avaliado também pelas autoridades sanitárias dos Estados Unidos. A Alemanha pretende oferecer a partir de 1º de março testes rápidos gratuitos contra a Covid-19 para todos os cidadãos. Além disso, está em discussão possibilitar autotestes caseiros em troca de uma pequena contribuição de €1. As propostas foram apresentadas nesta terça-feira pelo ministro da Saúde, Jens Spahn. A ideia é que a população se teste regularmente, por exemplo, antes de visitar parentes ou amigos, e assim quebre as cadeias de infecção. Os autotestes são os testes rápidos de antígenos para o vírus causador da Covid-19. Embora produzam os chamados falsos negativos, estes testes rápidos são adequados para detectar altas cargas virais, justamente as mais relevantes para a contaminação. Em suma, os testes de antígenos não são considerados tão confiáveis como os chamados testes PCR. O Instituto Robert Koch, a agência governamental alemã para o controle e prevenção de doenças infecciosas, defende a validação de um teste rápido positivo com um teste PCR na sequência. Foi preso na Espanha o rapper Pablo Hasél, para alguns um símbolo da liberdade de expressão no país. Hasél foi detido nesta terça-feira para cumprir uma pena de prisão de 9 meses por insultos à monarquia e às forças de segurança e também por apologia ao terrorismo. Em letras de músicas e mensagens no Twitter, o rapper chamou o antigo rei da Espanha, Juan Carlos, de ladrão e acusou forças policiais de torturar e assassinar manifestantes imigrantes. Pablo Hasél tinha até sexta-feira para se entregar à polícia. No entanto, num último ato de resistência, o rapper se refugiou dentro de uma universidade no oeste da Catalunha, acompanhado de cerca de 50 jovens apoiadores. Em Madrid e em Barcelona houve manifestações de apoio ao rapper. Cerca de 200 artistas, entre eles o cineasta Pedro Almodóvar e o ator Javier Bardem,
assinaram um manifesto em sua defesa. A prisão de Pablo Hasél gerou preocupações e debates na Espanha sobre o exercício e os limites da liberdade de expressão. Em uma de suas últimas mensagens, Pablo Hasél escreveu que estava sendo preso por simplesmente explicar a realidade e retratar uma suposta falsa democracia. A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, criticou fortemente a Austrália por ter retirado a cidadania de uma mulher acusada de pertencer ao grupo extremista Estado Islâmico. A suposta jihadista possuía dupla nacionalidade australiana e neozelandesa e está detida com os 2 filhos menores na Turquia. Jacinda Ardern afirmou que a Austrália abandonou a sua responsabilidade ao retirar a cidadania australiana da mulher de 26 anos. A premier da Nova Zelândia disse que tinha discutido com o premier da Austrália, Scott Morrison, a situação da mulher e o país para onde ela deveria regressar. Ardern justificou que a detida se mudou da Nova Zelândia para a Austrália quando tinha 6 anos e partiu já adulta para a Síria com o passaporte australiano. O premier da Austrália defendeu a postura de seu governo e afirmou que a sua responsabilidade é colocar a segurança nacional da Austrália em primeiro lugar. Morrison acrescentou que é do interesse do país revogar a cidadania das pessoas envolvidas em terrorismo. Desde 2014, a Austrália aprovou uma série de leis contra o terrorismo islâmico. Em 2019, Morrison negou a repatriação de 3 filhos de um jihadista australiano assassinado. Ele havia lutado pelo Estado Islâmico e seus 3 filhos foram localizados num campo de refugiados na Síria. Mais notícias você confere no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.